E hoje eu vou começar falando então sobre o intestino, tá? Que além de ter 9 metros de comprimento, 9 metros, gente, a coisa dessa. Ele tem tem trilhões de bactérias, além de 500 bilhão de neurônios. Isso quer dizer que o funcionamento do intestino serve não só para a digestão, mas também impacta diretamente na nossa saúde, inclusive na nossa saúde mental. Por isso é que às vezes a gente usa aquele termo assim, esse tá enfesado. E a pessoa enfesada fica realmente, emburrado, enfurecido, né? Afeta a nossa mente. A gente vai entender como isso acontece, porque o intestino é considerado o segundo cérebro, com gastro e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Leandro Perandim de Castro. Dr. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo, como vai? Boa tarde, muito obrigado a você, a todos os telespectadores e muito obrigado pelo espaço. A gente é que agradece o seu tempo precioso aqui com a gente. Muito obrigada. Se o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, a gente realmente precisa cuidar muito bem dele, né? E de que forma a gente consegue cuidar bem do nosso intestino? O nosso intestino, ele foi apelidado de segundo cérebro, como você já estava dizendo, por causa da quantidade de neurônios que tem dentro, fazem parte, né, do intestino. E, principalmente, também ele é produtor do hormônio serotonina, que ajuda em todas as nossas funções, principalmente a parte emocional. E cuidar bem do intestino é ter hábitos de vida saudáveis. Para cuidar bem do intestino, nós temos que ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, equilibrada. Nós precisamos tomar e ingerir bastante líquidos, principalmente água, e termos atividade física. Eu diria que esses três são, sem dúvida nenhuma, o que vai trazer o melhor hábito para o intestino. Evitar, logicamente, produtos mais industrializados, evitar produtos como café, bebida alcoólica, causam, principalmente em grande quantidade, um malefício maior ao intestino. Tá joia. As pessoas costumam achar que o intestino precisa funcionar como um reloginho. Isso é verdade? Ou o intestino pode ter vontade própria? Um dia ele funciona e outro dia não? O mundo ideal é que ele funcione, sim, como um relógio, como todo o nosso relógio biológico, né? Ele precisa funcionar absolutamente todos os dias? Não. Mas seria interessante ele funcionar todos os dias, ou dia sim, dia não, no máximo. Tem pessoas que evacuam até mais de uma vez ao dia. Tudo isso depende do que nós comemos, depende de cada um de nós, mas, sem dúvida nenhuma, manter um hábito intestinal saudável ou fazer com que a gente evacue melhor é muito bom. Se eu tivesse que dar uma dica fácil para todo mundo entender o que a gente gostaria com a evacuação, seria uma evacuação onde você não tivesse que fazer força para evacuar, então você não precisa sentar no vaso e ficar fazendo força. Uma evacuação onde você não te machuca, você não sente dor ao evacuar, e isso é absolutamente importante. Assim como é importante as fezes não terem sangue, não terem muco, não estarem bem formadas, você ter a sensação ao terminar de evacuar de que o intestino limpou, de que saiu bastante coisa de dentro do intestino, que você se sente bem, se sente aliviada. E isso pode acontecer todo dia, pode acontecer até dia sim, dia não. É isso que nós vamos procurar ter. Existem pessoas que têm muita dificuldade com o intestino, dificuldade de evacuar, né? Dificuldade de ter um funcionamento normal. Isso pode ser genético, hereditário, porque eu vejo que às vezes é um padrão familiar. Ah, sim. Pode ter tanta genética envolvida, mas hoje, cada vez mais, o que a gente estuda é a alimentação. O que vem mudando ao longo dos anos é o tipo de alimento, a forma como nós nos alimentamos, o horário como nós nos alimentamos, preferências alimentares. E o intestino é um órgão também extremamente sensível a alterações de estresse, ansiedade, nervosismo. Então, tudo isso faz com que muitas vezes você tenha um intestino mais preso, mais solto e assim por diante. Nós estudamos cada vez mais a chamada microbiota, né, que são as bactérias que estão dentro do nosso intestino. E elas podem tanto nos auxiliar para um bom funcionamento do intestino, quanto para um mau funcionamento do intestino. Então, quando nós pegamos um paciente com o intestino preso,
nós vamos fazer desde uma avaliação anatômica, saber se esse intestino dele anatomicamente está muito bem, até avaliações funcionais e avaliações de como é a alimentação dessa pessoa, se essa pessoa tem uma atividade física, se ela bebe bastante água, se ela tem qualidade na alimentação dela, antes de determinar exclusivamente, olha, você tem intestino preso que é genético. Genética, sem dúvida, faz parte da gente, mas talvez não seja aí o principal vetor dessa situação. Ok. O intestino que funciona normalmente ajuda para que as pessoas tenham mais saúde e, consequentemente, menos problema com peso, obesidade, inclusive? Não responde ainda, eu volto já já e a gente continua o nosso bate-papo, tá bom, doutor? Perfeito. Ó, deixei uma pergunta no ar, mas eu quero a sua pergunta também. Manda a sua pergunta, a sua dúvida. Você sabe tudo sobre o seu intestino, o funcionamento do seu corpo? É importante a gente entender. Então é no 11 9 50 45 18 40. Tô esperando você, tá bom? Participe, esse é o nosso WhatsApp. Agora vem cá comigo. Uma coisa que eu sei que é importante e aí é pro corpo inteiro e só faz tempo. Eu continuo com o doutor Leandro Perandim de Castro. Deixei uma pergunta aí no ar. Vamos ver qual é a resposta. Se o intestino não funciona bem, a pessoa pode ter complicações, como, por exemplo, obesidade, doutor? Oi, bem, como você estava dizendo logo no começo, eu também acredito muito no que a gente planta é o que a gente colhe. E quando a gente fala de intestino, é a mesma coisa. Quando a gente tem uma boa alimentação, quando você tem uma alimentação bem equilibrada, bem balanceada, você vai ter um intestino funcionando bem e, sim, você vai colher uma saúde melhor. Então, como nós já estamos falando, se você tem um intestino que é mais preso, mais solto, porque ele tem alterações causadas pela sua alimentação, sim, você vai ter um prejuízo à saúde. Em alguns casos, a própria obesidade. Então, nós vamos ver que certos alimentos, açúcares, produtos muito industrializados, farináceos brancos, eles ajudam muito a fazer com que a obesidade seja mais presente. Inclusive, existem muitos estudos mostrando que a microbiota intestinal, quando ela é afetada, quando ela está alterada, quando existe uma desbiose, uma flora bacteriana, uma microbiota que não é boa, você pode, inclusive, ter um aumento do seu peso, ou seja, a microbiota pode, no futuro, já estar nos ajudando, inclusive, a proteger da obesidade. E, sem dúvida nenhuma, como o intestino é um produtor de serotonina e nós comemos muito por ansiedade, nervosismos, ou nós fazemos escolhas alimentares por esse tipo de sintoma que nós vamos ter, então, o que isso faz? Faz com que, muitas vezes, um tipo de alimento provoque eu não estou bem, eu não tenho uma boa liberação de serotonina, então eu fico mais triste, eu quero comer mais, eu vou acabar comendo outros tipos de alimento, como mais doces, esse tipo de coisa, e sem dúvida nenhuma você tem um prejuízo principalmente para a obesidade. Ok, então é importante a gente cuidar primeiro do nosso intestino. Aí tem gente que fala assim, eu cuido do meu intestino, mas não sabe se está cuidando certo ou errado. Vamos lá. Quem toma laxante está fazendo bem ou mal para o seu próprio corpo? Está fazendo mal, porque a maior parte dos laxantes, eles vão acabar forçando ou causando reações inflamatórias para fazer com que o paciente evacue. Então, usar laxante em alguns casos médicos, sobre orientação do médico, esse seria o mundo ideal. E se você tem um problema crônico, nós devemos tratar ele de maneira crônica e não ficar tomando laxante. Existem muitas maneiras de nós tratarmos esse paciente para que ele tenha uma evacuação melhor. De novo, reavaliando a vida dele, alimentação, uso de água, se ele bebe bastante água, se ele tem uma atividade física, em vez de ficar tomando uma medicação que pode estar causando até prejuízo para ele. Porque conforme você usa laxante, todo mundo que já usou laxante já deve ter percebido que cada vez mais você tem que usar mais laxante, cada vez mais você tem que usar mais laxante. E ele vai virando ali uma roda sem fim. E tratar mesmo a causa de tudo aquilo nós não estamos tratando. Por isso que é importante o acompanhamento com o médico. Ok. A ingesta de cápsulas de fibra. A gente sabe que existem alimentos com muita fibra, né? As verduras, as frutas, os legumes têm bastante fibra, mas existem também as cápsulas de fibra. Elas são benéficas ou maléficas para a nossa saúde? Elas são benéficas, tem cápsulas, tem formato de pozinho, né, de sachês que a gente vai diluir em água, tem algumas que a gente consegue até misturar com a comida. São fitoterápicos, eles ajudam o intestino a funcionar.
No mundo mais ideal seria nós termos uma alimentação já rica em fibras. Mas muitas vezes, quando estou muito corrido, não tenho tanto acesso, muitas vezes usar essas cápsulas de fibra, usar os pozinhos, né? Faz muito bem, faz com que o intestino funcione bem. A fibra acaba prendendo a água e fazendo com que as fezes fiquem um pouco mais amolecidas, fiquem numa consistência mais próxima da normalidade, o que faz o intestino evacuar melhor. Ok. Você falou ainda há pouco sobre microbiota, né? E aí eu sou muito lúdica, eu fico imaginando lá uma brincadeira no nosso intestino do time do bem contra o time do mal, porque a gente tem as bactérias que trabalham a nosso favor e as bactérias que trabalham contra a gente, né? E as que trabalham a nosso favor, elas têm que sempre ganhar a brincadeira, elas têm que ganhar o jogo. Pensando nisso, aqueles produtos que a gente encontra facilmente no mercado, que são conhecidos como lactobacilos vivos, eles de fato ajudam ao nosso intestino, mesmo que eles contenham açúcar? Sim, os lactobacilos realmente ajudam o nosso intestino. Os que nós encontramos em mercados muitas vezes não têm concentrações suficientes para, principalmente no momento em que existe uma desbiose, existe um momento em que o intestino não está equilibrado, não é aquele tipo de produto que nós vamos usar para o benefício da pessoa. Ele pode ser usado todo dia, eu estou muito bem, eu estou ótima, a gente pode usar para o nosso benefício? Sim, mas se existir uma desbiose, se existir alguma coisa em desequilíbrio, ali não tem uma quantidade suficiente para causar uma melhora do indivíduo. Mas, de uma maneira geral, é isso que você falou. Nós temos as bactérias boas, nós temos as bactérias ruins e nós temos que ter um equilíbrio entre elas. Esse é muito importante. É sempre a mesma palavra, né? Equilíbrio, ter a alimentação balanceada para que isso venha a acontecer. Tá joia. E a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores também. Já vou colocar a primeira na tela. A produção pode soltar a primeira pergunta. E aí, olha, você que mandou, fica atenta. Se você não mandou a pergunta, fica atenta também às respostas, porque elas só nos ajudam, tá bom? E a primeira é da Cristina Vitor, e ela diz: boa tarde. Gostaria de saber até quantos dias posso ficar sem ir ao banheiro? Não tem. Como nós falamos, o mundo ideal seria nós evacuarmos ali todo dia, talvez dia sim, dia não. Não é que você não pode, você pode ficar 10 dias sem ir no banheiro, mas isso já não é uma resposta boa do nosso organismo, isso já não é bom. Você já deveria estar procurando uma ajuda, um médico, para que a gente faça uma reavaliação. Então, não tem assim o número, se eu ficar uma semana vai ser pior. Não, quanto mais você passar ali de 2 dias, vai ser pior, vai ter um prejuízo para você de alguma maneira. Essas fezes vão ficar endurecidas, vão machucar, vão doer, você vai ter que fazer força. Como você mesmo falou, vai alterar o humor da pessoa, aquela pessoa vai ficar muito mais com o abdômen estressado, com a barriga cheia, estufada, fica difícil de fazer as funções do dia a dia. Então, não é bom ficar nem mais de um dia no mundo ideal sem evacuar. Tá joia. Se, por exemplo, a pessoa não consegue evacuar, já está lá 3, 4 dias, ela precisa procurar um médico, ou ela deve fazer uso de um laxante? Tem que tomar alguma providência, doutor? São duas coisas que nós precisamos separar. Se é a primeira vez, tipo, olha, eu vou todo dia no banheiro e agora travou, eu tô sem, eu acho até uma pessoa que deve procurar um médico mais rápido, porque pode ter alterado alguma coisa no intestino dela e a gente precisa realmente saber. Quando você pega uma pessoa que já está ali cronicamente tendo esse problema, ela também deve procurar um médico, mas como já é um problema um pouco ali, às vezes um pouquinho mais crônico, dá tempo da gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor. Mas eu fico às vezes um pouco mais receoso com uma pessoa que está acontecendo isso pela primeira vez. Eu tinha um intestino muito bom, de repente travou. Então, aconteceu alguma coisa agudamente para isso ter acontecido. Já aquela pessoa que já tem ali uma situação crônica, dá tempo da gente trabalhar um pouquinho melhor. Ambos têm que procurar um médico, tem tratamento, dá para melhorar bastante. Tá joia. Vamos lá, a próxima pergunta já vai para a tela. Vamos ver o que o nosso telespectador quer saber. A Maria Aparecida de Canápolis, na Bahia, ela diz assim: meu intestino funciona muito bem, tipo um reloginho, mas vivo cheia de gases, tomo muita água, tenho uma alimentação bem saudável, mesmo assim não melhora. O que pode ser? Veja, se ela evacua muito bem, nós temos que lembrar que gases são naturais. Toda vez que nós falamos, toda vez que nós respiramos, toda vez que nós comemos, nós estamos ingerindo ar. E esse ar, ele vai sair, ou ele sai pela boca, ou ele vai sair por baixo na forma de flatulência, de pum.
né? E então nem sempre isso é ruim. A gente precisa saber avaliar esse tipo de situação individualmente. Tem muitas pessoas que têm restrição de soltar os gases, de deixar os gases saírem naturalmente. No final das contas, é fisiológico soltar flatos. Agora, se você fica lá, prende, você pode realmente se sentir um pouco mais inchado. Mas nós podemos rever a alimentação. Tem muitos alimentos que são causadores de gases. O açúcar, por exemplo, é um grande causador de gases por parte intestinal. Os laticínios também acabam causando muitas vezes mais gases. Então, pode até ter um desequilíbrio. Então, ela vai todo dia no banheiro, ela evacua muito bem. Nem sempre as fezes têm a mesma qualidade se o intestino está realmente funcionando super bem. Mas, de uma maneira geral, ter gases é normal. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa não saudável que a gente pode colocar. Ok, obrigada pela resposta. Vamos lá. Próxima pergunta é da Antônia. Ela diz assim: meu intestino funciona normalmente até 3 vezes por dia. É normal? É normalíssimo, excelente. E como eu falei, depende muito do tipo de alimento que você come, se você come bastante, se você come pouco, o tipo de alimento que você está comendo, mas muitos intestinos podem funcionar mais vezes ao dia. Você começou abrindo falando que o intestino tem 9 metros. O intestino ele pode variar de 3 a 9 metros de comprimento. Então, varia também de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que tem um intestino mais curto, ela provavelmente vai evacuar mais vezes ao dia. Uma pessoa que tem um intestino um pouco mais longo vai evacuar menos vezes ao dia. E isso tem realmente uma correlação com o funcionamento do intestino. Tem uma correlação, por exemplo, com a própria obesidade. Quanto mais longo o seu intestino, mais você tem capacidade absortiva, e isso também pode estar totalmente vinculado ao ganho de peso, à obesidade. Tá joia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, hein, gente? Porque tem relação, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele funciona num todo, né? Às vezes a gente quer emagrecer, mas o intestino tá todo intoxicado, tá todo ruim, não absorve bem os nutrientes e a gente acaba até sentindo mais fome. Isso pode acontecer, doutor? Pode sim. Se você for olhar, nós temos o eixo, né? Cérebro e intestino, e daí a situação do intestino ser o segundo cérebro. Esse eixo ele é bastante complexo e ele está se movimentando o tempo inteiro. Então, muitas vezes é o intestino que está falando para o cérebro que tem que comer, que precisa comer. Tem estudos mostrando que determinadas microbiotas fazem com que você tenha uma tendência a comer mais um tipo de alimento do que outro. E, ao mesmo tempo, as nossas emoções, elas, sem dúvida nenhuma, afetam o nosso intestino. Tem muitas pessoas que, ao ficarem ansiosas, não querem comer. Tem muitas pessoas que, ao ficarem extremamente ansiosas, querem comer. E quando nós comemos por uma razão, muitas vezes, emocional, a gente não acaba escolhendo o melhor tipo de alimento. Muitas vezes a gente acaba pegando um alimento mais processado. Uma história que eu converso às vezes muito, uma analogia de consultório, quando você fica estressada, você vai abrir a sua geladeira, você come alface? Você come um tomate? Não, normalmente a gente vai acabar comendo um chocolate, uma bolacha ou alguma coisa que esteja ali mais fácil. E isso pode sim trazer um prejuízo, principalmente se isso acontece com frequência. Perfeito. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, essa é anônima. Minha mãe, Maria Santíssima, faleceu com câncer do intestino. Minha irmã, mais nova, tem doença de Crohn. Será que posso ter também? Tanto a doença de Crohn quanto o câncer. Infelizmente, são duas doenças que têm uma caracterização genética. Para essa pessoa, eu diria que ela precisa procurar o médico o mais rápido possível, fazer uma boa avaliação do intestino. Nós temos exames para olhar. A doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, pode ter uma origem genética, então ela pode ter também. E o câncer de intestino, a mesma coisa. Então, para ela é absolutamente fundamental a gente, um paciente que tem uma história pregressa de câncer na família, principalmente um parente tão direto como a mãe, ele precisa começar, inclusive, investigações mais precocemente para que a gente possa não prevenir, não é não ter um câncer, mas pegá-lo se tiver ali naquelas fases mais iniciais, onde ela vai ter uma chance de cura muito maior. Ótimo, então já sabe, vai procurar um médico. Tem mais pergunta na tela, vamos lá. Lucas, ele é de Salvador. Como resolver a gastrite severa? A gastrite é uma patologia que tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, se você tem uma gastrite severa, a primeira coisa que você deve reolhar é para a sua alimentação, é o tipo de alimento que você está comendo, se você não está tomando muito café, tomando muita bebida alcoólica, se você tem bons horários para
se alimentar. Nós temos que lembrar ou colocar numa analogia como se o nosso estômago fosse um funcionário. Ele precisa trabalhar e ele precisa descansar. Então, muitas pessoas que comem ali o dia inteiro, ficam petiscando o dia inteiro. O home office hoje, por exemplo, trouxe essa situação. Muita gente está em casa, sentado, e ele está ali, tem facilidade. Ele levanta, vai até a cozinha, pega alguma coisa, traz para perto. E isso faz com que o estômago não descanse. Isso pode ir provocando uma inflamação. Uma gastrite é uma inflamação. E, sem dúvida nenhuma, a nossa parte emocional, ela vai interferir diretamente no nosso intestino, seja a parte da ansiedade, o nervosismo, do estresse, da depressão. Todo mundo sofre com isso, tanto pelas escolhas alimentares que isso possa gerar, quanto pelo fato de que eles estão agredindo ali diretamente o funcionamento do intestino e do estômago, fazendo com que ele funcione melhor, fazendo com que ele funcione mais rápido ou mais lentamente. Tá, joia. Muito obrigada. E tem mais uma pergunta e a gente passa para ela agora. Deixa eu ver. É a última pergunta? Da Maristela, de Jataí, no Goiás. O glúten pode desencadear inflamações no intestino, tipo colite? Sim, pode. Nós temos, inclusive, uma doença associada a isso, as doenças celíacas, que são altamente associadas ao glúten. Hoje já existem testes genéticos, testes que a gente faz para saber se a pessoa tem intolerância, alergias a glúten. Essa pessoa, ela realmente não pode consumir o glúten, porque ele pode causar realmente uma reação inflamatória. Mas eu diria que mais do que isso, um alerta que eu posso dar para muitas pessoas é tomar cuidado, porque senão nós acabamos consumindo muito glúten ao longo do dia. A maior parte das pessoas começa o dia com pãozinho, e aí você vai para a hora do almoço e você tem massa, e você vai para o café da tarde e muitas vezes você tem um bolo, uma bolacha, alguma coisa que de novo vai farinha, e aí você vai para a noite e come uma pizza. Então o que tem acontecido hoje com a nossa dieta é que nós estamos persistentemente usando os mesmos tipos de alimentos o dia inteiro, seja glúten, sejam coisas que contêm lactose, e isso acaba causando muitas vezes o problema, é o excesso que causa diversos tipos de problema. A nossa alimentação, mesmo uma coisa muito boa na nossa alimentação, em excesso não vai fazer bem. Nada em excesso faz bem. Tudo nós temos que ter um bom equilíbrio. É lógico que tem certos alimentos que você pode consumir em maior quantidade e tem certos alimentos que você pode consumir em menor quantidade. O glúten é um dos que nós deveríamos consumir um pouco menos quantidade para a maior parte das pessoas, mas algumas têm uma alergia e não deveriam consumir nada. Perfeito. Doutor, muito obrigada, foi muito bom o nosso papo. Obrigada por nos ajudar a entender aí que de vez em quando a gente faz coisa errada, né, e prejudica o nosso organismo. Vamos começar agora com boas atitudes. Vou agradecer a sua presença, te convidar para voltar em breve, vou passar seus contatos aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, obrigado pelas perguntas e estamos à disposição. A hora que você precisar, nós estamos aqui para dar informações também para todas as pessoas. Obrigada. Gente, o doutor Leandro, ele é do Hospital San Genaro. Aliás, o Hospital San Genaro está me surpreendendo, só médicos maravilhosos. A gente tem conversado com médicos de um nível altíssimo, viu? O site é hospitalsangenaro.com.br ou no Instagram você pode seguir, Hospital San Genaro com 2 N's. Agora é o seguinte, depois dessa super aula, né, a gente entendendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, entendendo que a gente precisa cuidar dele, que ele tem uma relação muito grande, inclusive, com a obesidade,